São 12 horas e 21 minutos do programa Folha Notícias. Eu sou Bruno Albuquerque, 24 de agosto de 2020. Sejam todos bem-vindos. Hoje, destaques do nosso programa. Governo Rui Costa conseguiu ter uma marca mais forte que Wagner. Jorge Almeida aponta como um dos reflexos da pandemia do coronavírus no estado, surgimento de indiferenciação política entre Rui Costa e ACM Neto. Ataque de Bolsonaro repercute na imprensa internacional. Flor de Lis botou arsênico na comida do marido e comprou a arma do crime, dizem polícia e Ministério Público. Olha aí o desenrolar desse crime bárbaro, quem diria? Ele não vai mudar, diz Barros após Bolsonaro falar em dar porrada em repórter. Salvador tem 3 bairros com mais de 2.000 casos de Covid-19. Parlamentares criticam fala de Bolsonaro sobre encher jornalista de porrada. Ainda na região metropolitana, eu diria que desde já dá para planejar, diz Rui Costa sobre Réveillon sem aglomeração. O Wallace se diz extremamente confiante no acesso do Vitória na coluna de esporte. PT de Salvador denuncia ataque de hackers em lives com menções a Bolsonaro e nazismo. Em Feira de Santana, Zé Neto anuncia empresário como pré-candidato a vice em chapa para a prefeitura. Economia brasileira é um liberal de muitas ideias e pouca execução, avalia especialista. Márcia reafirma a união das oposições e definição da chapa sairá no dia 31 em Mata de São João. A pré-candidata divulgará a cabeça e vice da chapa composta por ela, Lulu e Paulo Henrique. Homem preso com arma de fogo e drogas em Dias d'Ávila. Caçamba e carro de passeio colidem na BA 099. Esses são os principais destaques do nosso programa de hoje. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em 4 paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos? Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente, comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. Mas lembre-se, juntas somos mais fortes. Tirar a máscara de quem agride uma mulher não tem hora nem dia e vai ajudar a salvar uma vida. A rede de apoio irá atuar assim que acionada. Violência doméstica, não se cale. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em 4 paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos? Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente, comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. Mas lembre-se, juntas somos mais fortes. Tirar a máscara de quem agride uma mulher não tem hora nem dia e vai ajudar a salvar uma vida. A rede de apoio irá atuar assim que acionada. Violência doméstica, não se cale. A capital paulista registrou hoje a temperatura média de 8 graus. É a mais baixa para o mês de agosto, máxima de 7 graus. São 12 horas e 26 minutos e voltamos no ar com o programa Folha Notícias. Esse final de semana, a grande repercussão foi em torno do desabamento de uma casa em São Paulo. Cara. Nós tivemos aqui acesso a alguns vídeos e como a situação está também atualmente. 2 residências foram destruídas também nesse desabamento.
Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido e a Prefeitura da cidade disse que vai apurar com rigor o motivo do desabamento. Vejam agora com exclusividade e com as imagens cedidas desse episódio. Sai daí! Olá, amigos do Viva, muito boa tarde a todos vocês que acompanham a maior audiência aí das plataformas digitais na região do ABC. Nós estamos aqui na Rua Topázio, Jardim Itaparque, Mauá, onde infelizmente acontece aí, né, uma situação desagradável, uma casa desabou aqui. Mas assim, dentro dessa tragédia, essa situação ruim para o morador, a notícia boa, a parte boa é que não teve vítima, graças a Deus. Eu conversei com ele ali, ele mesmo relatou isso, né, que bem material, ele vai lá, trabalha, vai se recuperar e o importante é que ele e a família, ninguém foi vitimado por essa situação. Mas causa um impacto visual muito forte aqui, você vê, porque foi um desabamento total da casa. Você percebe que a garagem, a laje veio abaixo. Nós já tivemos aí, né, já mostramos na página do Viva ABC uma foto de outro ângulo, de um ângulo do alto aqui da vila, que vocês podem ver também o estrago que foi feito aí. E a gente não sabe se tem relação com a chuva. Um minutinho só que a gente vai trabalhando aqui, vai ao vivo assim, vai entrando aqui a ligação. Um minutinho só por gentileza. Eu abaixar aqui o volume aqui para a gente não atrapalhar a gente. Mas é isso, a gente não sabe a relação, se tem a ver com a chuva, algum tipo de infiltração. Mas o fato é que houve esse desabamento e você vê as imagens ali. Está conseguindo pegar aí, diretora? Está pegando aí, eu vou passar para cá que chove aqui. Nós estamos no espaço que o pessoal deixou a gente trabalhar aqui embaixo de um coberto. E você vai vendo as imagens então aqui da Rua Topázio, no Jardim Itaparque, em Mauá. Pode puxar a imagem se quiser, viu, diretor? A Defesa Civil está aqui no local já. A Polícia Militar também, ela faz aqui a preservação da área, está isolada a área aqui. Nós vamos mostrando as imagens para vocês que acompanham o Vivo. Olha só que impressionante, hein? É impressionante, é toda a laje, toda a casa abaixo, totalmente destruída. E graças a Deus não teve vítima. Essa que é a parte mais importante aí de a gente informar vocês aí. Mas realmente causa uma impressão muito forte. Você vê toda a laje, toda a estrutura. A polícia está ali, já acho que já vai remover as fitas ali. O serviço de eletricidade, a Enel também, né? A Enel chega aqui no local para fazer o desligamento da rede elétrica. E a Defesa Civil vai se posicionando aí também para poder, né, averiguar toda a área, se há risco para a casa vizinha ou não. Mas é impressionante a imagem aqui da casa totalmente ao chão. Vê a laje, toda a estrutura. Vocês vão acompanhando aqui no VBC. Deixa eu ver se meu carro vai atrapalhar ali. Você viu? Você tá Essas foram as últimas imagens dessa tragédia da queda desse prédio com
sobre o governador de Costa, Almeida avalia que o governador continua a marca mais forte de sucesso do desenvolvimento da cidade. Ambos são patriotas. Parabéns a primeira vez todos sobre a chegada realmente arquiteta a morte do marido ela buscou que o advogado analisou
E Paulo Henrique, segundo Márcia Dias, ela não foi pagar nenhum e se foi apontar o para empreendimento, seja confiança e condição de inovação melhor para a cidade. Márcia faria tudo novamente. Então, essa foram as declarações da defesa Márcia Dias de Barros, acusada por comércio e que ela teria dado fiscais em troca de benefícios, inclusive o presidente da Câmara da época, Goiânia. Muita água vai rolar ainda. Tenta voltar a qualquer essa existem mais de 50 mil moradores de rua em Salvador, em São Paulo. Não vejam a matéria agora A capital paulista registrou hoje a temperatura média de 8 graus. É a mais baixa para o mês de agosto, Márcia, em 7 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E a prefeitura confirmou a morte de 2 pessoas em situação de rua. E a suspeita é de que elas tenham sido vítimas, sim, do frio intenso. Madrugada fria e chuvosa. A capital paulista registrou a temperatura média mais baixa do ano, 8 graus. Só um casaco desse para esquentar um pouco. Mas quem não tem nem o que vestir, teve que se esconder para tentar se aquecer. Foram as doações que trouxeram um pouco de calor. Não foi o suficiente, pelo menos para 2 moradores de rua que não resistiram ao frio. O corpo de uma mulher foi encontrado dentro desta barraca na Praça da Sé, um dos principais pontos turísticos de São Paulo. A gente tentamos ajudar, mas não deu. Infelizmente, ele deitou, dormiu e congelou. Segundo o padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo da Rua, o número de moradores mortos por causa do frio na cidade é ainda maior. Nós temos computado 5 mortes desde o dia 20. Abram as portas, acolham os moradores de rua. É um pedido de socorro. Foi doído. Minha sorte foi que eu vim na casa de oração, peguei umas mantas, aí deu um suporte legal. Este vídeo mostra o drama de 2 moradores de rua que foram levados para Peruíbe, no litoral paulista. A prefeitura de Cajati, no interior do estado onde eles viviam, informou que os 2 homens pediram para ser deixados na cidade. Na delegacia, os moradores disseram que queriam mesmo era vir para São Paulo. Só na capital paulista existem mais de 24 mil moradores de rua.
A maioria vive aqui, no centro da cidade. Segundo a prefeitura, nessa madrugada, 150 pessoas foram acolhidas, mas 82 se recusaram a ir para os abrigos. As que têm a saúde mais debilitada acabam correndo mais risco quando são expostas ao frio extremo, que também atingiu outras regiões do país. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o sol saiu, mas a temperatura continua baixa. Para caminhar pelas ruas só com cachecol. Teve gente que também tirou o gorro do armário. Em Curitiba, no Paraná, fez 4 graus. Se alguém perguntar se nevou em Curitiba, tá aqui ó, o resultado, ó. Tá caindo alguns flocos de neve agora aqui. Moradores saíram de casa para registrar o momento. Essas foram as imagens direto lá de São Paulo também. Nossa preocupação para que as pessoas se atentem a essa questão. Então, segundo o boletim epidemiológico, principalmente da cidade de Dias d'Ávila, aumentou significativamente. Então, eu queria entender, na verdade, como é que tem funcionado essa questão desses novos números e que nós sabemos que são mentirosos. E o mais agravante, nesses últimos 15 dias, a população já tem recebido uma enxurrada de pré-candidatos inclusive já publicando reuniões com a alegação de que tem feito as regras, mas todos os decretos, né, no governo do estado foram mais de 60 decretos e nos municípios também foram mais de 30 decretos. Eu queria saber se agora não tem mais o toque de recolher, o distanciamento social. Os ônibus estão lotados, acabei de chegar da rua agora e nós percebemos que todos os lugares estão abarrotados de gente. Passei na lotérica agora, a lotérica está cheio, não há distanciamento na fila. Então eu queria saber o seguinte, o que é que está demorando para a prefeitura e o governo do estado dar baixa nesses decretos, porque os decretos não estão sendo obedecidos. Nós recebemos aqui diversas imagens das praias lotadas. E gente tomando banho, e gente bebendo, e gente comendo, e com criança em tudo que é lado, que eu acho mais engraçado. As prefeituras não querem liberar os centros educacionais, as escolas, mas as crianças estão na rua, estão no shopping, estão nos bares, estão nos restaurantes. Então não
estou conseguindo entender. Então, eu não consigo entender essa postura das prefeituras. Por que as prefeituras não querem liberar as escolas? E tá me falando de aglomeração. Acabei de passar nos supermercados agora, os supermercados aglomerados e com criança. As praças à noite estão lotadas com crianças. Os shoppings começam a ficar lotados com criança. E por que as escolas não podem ser liberadas? Então, estou conseguindo entender essa matemática das prefeituras. Os políticos agora já podem fazer suas reuniões. Os políticos agora já podem fazer campanha. E daí eu vou colocar uma imagem para vocês aqui interessantíssima. Acabei de chegar, fui fazer uma externa agora, em uma casa de uma senhora que tem 9 filhos. 9 filhos, tem 34 anos, mora numa casa de aluguel e o único auxílio que ela dispõe é o Bolsa Família. E agora começou a receber uma cesta básica a cada 2 meses da Secretaria de Assistência Social. Enquanto isso, os pré-candidatos têm feito as suas reuniões com um buffet gastronômico, na verdade, esbanjando. E detalhe, sem pudor nenhum. Então imagine vocês, essa foto que eu vou colocar agora para vocês, tá? Aconteceu esse último final de semana. Aconteceu nesse último final de semana. Ou seja, toda essa ostentação para poder divulgar agora a adesão do PROS à pré-candidatura do pré-candidato a prefeito de Camaçari, Fábio Lima, pelo PP. E olha que fato curioso para vocês, nossos ouvintes e internautas. Essa foto já tem circulado em todos os grupos de Zap, etc. E aí, devido à sua repercussão, o presidente do partido disse que não foi ele, que não tem nada a ver com isso, que foi o PROS. Aí os defensores desses canalhocratas vão para as redes sociais para dizer que esse buffet tiraram do bolso dele. E por que vocês não tiraram do bolso de vocês para poder ajudar muitas famílias que estão aí necessitadas? Então eu queria entender. Por que não tiram do bolso de vocês para ajudar muitas pessoas que precisaram aí na pandemia? Pessoas que não receberam auxílio emergencial. E aí se faz uma confraternização com os pré-candidatos a vereadores. Esses pré-candidatos a vereadores, tá, eleitores? A população que está aí agora nos assistindo, são esses pré-candidatos a vereadores que estão batendo na porta de vocês agora, tá? Dizendo que vai ajudar, que vai fazer diferente. Aí o diferente para eles. Será que quando eles fazem as reuniões aí no bairro de vocês, será que quando eles visitam vocês, eles levam esse buffet? Será? E aí vem um dos apoiadores de Fábio Lima, tá? Mandou até aqui para a nossa redação, querendo intimidar a gente, achando que vai intimidar. Não vai intimidar não, amigo. Pelo contrário, deveria ter vergonha na cara. E antes, né, meses atrás, quando a imprensa está falando bem do pré-candidato, aí todo mundo bate palma, diz que o jornalista é bom, que o programa é o líder de audiência e etc. E quando nós fazemos uma denúncia, a partir de agora, o jornalismo não presta. O jornalismo é comprado, o jornalista está comprado. Então, cara pálida, vocês deveriam ter vergonha na cara. Em plena pandemia, com tantas famílias que estão passando fome, tá? E vocês ficam publicando fotos dessa natureza. Pré-candidatos a vereadores, vocês deveriam ter vergonha. Vocês deveriam ter vergonha. Então, é inadmissível. É inadmissível aceitar isso aí. Uma mesa farta dessa para uma confraternização ou uma adesão, seja o que for. E muito me admira também o representante do PROS, o Igor Manassés, ainda colocarem nas redes sociais de que representa uma instituição filantrópica e que veio para ajudar, inclusive, a pré-candidatura do Fábio Lima nessas questões. Porque o Igor não estava aqui desde o início da pandemia.
Por que o deputado Manassés não estava aqui? E aí eu faço um desafio até para esse apoiador do Fábio Lima, que mandou mensagens para a gente aqui no privado, o seguinte: manda para a gente aí as emendas que o deputado Manassés encaminhou para aqui, para Camaçari. O filho dele, vereador, publica aí agora também para a gente quais foram as contribuições dadas por eles aqui no município de Camaçari na pandemia. E aí eu fico aguardando, porque agora é muito fácil, os deputados todos estão vindo para aqui, para começar já a comprar os seus cabos eleitorais para 2022, e aí chega aqui na cidade, e que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Quais foram as ações que o pré-candidato Fábio Lima fez na pandemia? E aí eu faço um desafio, quantas máscaras Fábio doou? Quantos álcool em gel? Quantas famílias ele visitou? Pelo contrário, todo dia inventava uma desculpa para sumir e reaparecer, sumir e reaparecer. É mais um que nós estamos percebendo que é aproveitador. E essa foto demonstra muito claro o perfil do pré-candidato, que diz que quer trazer a mudança e que é o novo. Reuniões regadas a um buffet. Não interessa quando eles dizem a argumentação de que porque cada um deu um valor e etc. Mas por que vocês não fazem isso com as instituições filantrópicas quando procuram vocês? Por que vocês não fazem essa vaquinha também, tá? Quando alguém busca a ajuda de vocês? Então eu queria entender. Aí agora, quando publicita a foto, que toda a opinião pública cai matando, quer culpar todo mundo, quer bater em todo mundo, quer ameaçar todo mundo. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. E muito me admira. Muito me admira. Os apoiadores deveriam ter inteligência emocional para poder saber lidar com essa situação. Não é ameaçando as pessoas. Não pode ser dessa forma, se ameaçar as pessoas. A foto tá aí, já diz tudo. Já diz tudo. Então eu queria pedir à população que se atentem. A população precisa aprender justamente isso. Agora está todo mundo indo para a rua. Curiosamente acabou pandemia, isolamento. Nem mesmo os vereadores estão obedecendo. E olhem outro agravante nessa foto. Não tem ninguém com máscara. Ninguém com máscara. Olha se está tendo um distanciamento social. E o que eu acho engraçado é que são esses mesmos pré-candidatos que vão para a rua para dizer que o prefeito não tomou a atitude correta. Que o prefeito não ajudou ninguém, que o prefeito matou o comércio, que o prefeito matou a população. E os pré-candidatos estão fazendo o quê? Porque nessa foto ali, aquelas pessoas que estão ali são pré-candidatos a vereadores, sem máscara. Está ali o presidente do partido, do PP, está o representante do PROS, está ali o pré-candidato a prefeito também, a prefeito Fábio Lima. Ninguém está com máscara. Ninguém está com máscara. Então quer dizer que as reuniões para pré-campanha podem ser feitas, agora a população, que até poucos dias atrás estava fazendo culto dentro de casa com 5, 6 pessoas, e a polícia estava invadindo para bater, pode. Pessoas que deixaram de fazer seus aniversários com seus familiares. Deixaram de fazer reunião com seus familiares por conta desses decretos maquiavélicos. E a gente se depara agora com pré-candidatos fazendo festinha, fazendo confraternização. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E é esse o país que as pessoas dizem que vai mudar, viu? E é esse que as pessoas dizem que tem que ter renovação. Então eu acho isso muito engraçado mesmo. Mas vamos ver. Vamos ver onde é que vai dar. Na semana retrasada nós publicamos aqui também campeonato de dominó, já custeado por pré-candidatos na cidade de Salvador. Inclusive tem uma faixa lá do pré-candidato a prefeito apoiado pelo ACM Neto, Bruno Reis.
Então, a política sempre vai ser dessa forma assistencialista. E cabe à população agora acordar. Quero mandar um abraço aí para Di Passarinho, tá assistindo a gente aí também. Bia, aquele abraço, manda um abraço aí para seu pai, para sua mãe, lá em Dias d'Ávila também. Forte abraço, Ixi, quase eu derrubo aqui, viu? 12 horas e 59 minutos, já vamos estar aqui também com a presença da pré-candidata ao Legislativo de Camaçari, a professora Jussara. Já ela vai estar com a gente aqui e eu vou até pedir a opinião da professora Jussara a respeito de toda essa saída desses pré-candidatos e já visitando um bairro atrás do outro. Pois é, meu amigo de Passarinho, é dessa forma que as pessoas acham que vai ter a mudança. Então, infelizmente, é isso que nós nos deparamos todos os dias. E o mais agravante, que quando a gente denuncia, quer vir no privado, porque agora o grupo de WhatsApp, tudo vem pelo Zap. 719919191951984. O microfone está aberto aqui para o presidente do partido do PP, Ari Barbosa. Está aberto aqui também para o pré-candidato a prefeito Fábio Lima. Está aberto também para o representante do PROS, que esteve aqui também. Tá? Então, tá aqui aberto, tá? Para que vocês possam se defender. Fiquem à vontade. 13 horas em ponto, vamos a um breve intervalo. Já estamos de volta com o programa Folha Notícias. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em 4 paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos? Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente. Comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. Mas lembre-se, juntas somos mais fortes. Tirar a máscara de quem agride uma mulher não tem hora nem dia e vai ajudar a salvar uma vida. A rede de apoio irá atuar assim que acionada. Violência doméstica, não se cale. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em 4 paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos? Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente. Comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. Mas lembre-se, juntas somos mais fortes. Tirar a máscara de quem agride uma mulher não tem hora nem dia e vai ajudar a salvar uma vida. A rede de apoio irá atuar assim que acionada. Violência doméstica, não se cale. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em 4 paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos? Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente. Comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. Mas lembre-se, juntas somos mais fortes. Tirar a máscara de quem agride uma mulher não tem hora nem dia e vai ajudar a salvar uma vida. A rede de apoio irá atuar assim que acionada. Violência doméstica, não se cale. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em 4 paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos?
Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente. Comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. Mas lembre-se, juntas somos mais fortes. Tirar a máscara de quem agride uma mulher não tem hora nem dia e vai ajudar a salvar uma vida. A rede de apoio irá atuar assim que acionada. Violência doméstica, não se cale. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em 4 paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos? Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente. Comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. Mas lembre-se, juntas somos mais fortes. Tirar a máscara de quem agride uma mulher não tem hora nem dia e vai ajudar a salvar uma vida. A rede de apoio irá atuar assim que acionada. Violência doméstica, não se cale. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em 4 paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos? Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente. Comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. Mas lembre-se, juntas somos mais fortes. Tirar a máscara de quem agride uma mulher. São 13 horas e 6 minutos, estamos de volta com o programa Folha Notícias, recebendo aqui novamente a professora Jussara, que é pré-candidata ao Legislativo da cidade de Camaçari, pelo PSL. Falando em PSL, eu vou mandar um forte abraço aqui para nosso amigo Tiago Peixoto, que é o presidente do PSL daqui da cidade de Camaçari. Tiago, aquele abraço para você e estou aqui com sua pré-candidata firme e forte, professora Jussara. Seja bem-vinda ao programa Folha Notícias. Obrigada, Bruno. Vamos lá, vamos começar esse roteiro da nossa entrevista. Nós mudamos um pouco, onde nós ficamos embasados no PPA, que foi aprovado pelos vereadores. E o que eu acho muito engraçado, e que nós discutimos aqui com alguns pré-candidatos, eu quero mandar até um abraço para todos que participaram, o Soldado Andrade, Celso Ricardo, que participou com a gente aqui também, Di Passarinho, que participou, Guiba dos Pocs, aquele forte abraço para todos vocês, Roquenei, Cabeceira. Então são pré-candidatos que realmente têm feito a diferença. Professora Jussara, nós tivemos aqui a aprovação do PPA, que o fato curioso, na verdade, é que os pré-candidatos a vereadores, eles têm pregado como eles vão agir caso eles sejam vereadores, caso eles sejam eleitos. Mas o agravante, na verdade, é que nós temos as prioridades que foram aprovadas para o ano de 2021, ou seja, independe de quantos vereadores eles sejam reeleitos ou os novos, mas esse daqui vai ser como se fosse um mapa do que os vereadores vão ter que fazer. E tem alguns pontos aqui, inclusive, que eu percebo que vai de afronta ao discurso dos pré-candidatos a vereadores. Eu queria saber como é que vocês vão lidar com essa situação caso vocês sejam eleitos, porque esse plano aqui que já foi aprovado pelos vereadores atuais, e o fato curioso é justamente esse: como é que se pode aprovar um plano de prioridade sem saber quem ao menos vai estar na cadeira de vereadores? Então, eu queria ouvir isso, né, dos vereadores, e daí nós criamos essa segunda etapa da nossa roda de debates, e ele está dividido por setores.
Então, o primeiro setor que nós temos aqui, a professora Jussara, nós percebemos que a prefeitura ela mudou a questão da regulação, que agora é regulação online. Tá? Nós percebemos, eu tenho recebido aqui, inclusive na redação, diversas denúncias de moradores que têm que chegar 3 horas da manhã num posto para poder marcar um exame, seja ele de média ou alta complexidade. E a gente percebe também que algumas unidades de saúde, tanto UBSs como unidades de saúde da família, não têm comportado mais a população, visto que Camaçari teve um crescimento muito grande. E aí, a prioridade que foi colocada aqui foi melhorar o acesso da população aos serviços de saúde, tendo a atenção básica como eixo estruturante, e a segunda prioridade foi manter e ampliar o atendimento de média complexidade. Então, eu não vi aqui, na verdade, outros temas importantíssimos, que seria acabar com essas filas às 3 horas da manhã nas unidades de saúde. Eu não vi aqui as ampliações, inclusive, da atenção básica, até porque nós temos algumas comunidades que não têm essa assistência. E daí eu queria ouvi-la sobre isso. Primeiro, como melhorar o acesso da população aos serviços de saúde com atenção básica, e o segundo, a manter e ampliar o atendimento de média complexidade. Pode ficar à vontade. Bem, como melhorar o atendimento, né? Isso. De atenção básica com relação à saúde. Bem, nós vemos também que muitas vezes tem serviços de saúde que não há uma necessidade de você ir diretamente ao médico. Poderia ser resolvido com os técnicos de enfermeiro ou enfermeiros. Então, eles poderiam já fazer uma triagem e já dizer o que deve ser feito, o que não deve, de acordo com a triagem que foi feita. Então, não há essa necessidade tão grande de já ir passando para a ocupação de um médico. Então, poderia ampliar mais, como aumentando o número de enfermeiros e também de médicos, né? Mas muito mais, porque se a população da cidade aumenta e não aumenta oferecer os serviços, então fica muito difícil, só vai congestionar e vai criar ainda mais problemas. Uma das coisas que eu acho interessante também na saúde seria criar políticas educacionais, que as pessoas tomassem consciência de como cuidar de sua saúde, de como cuidar, de se prevenir, para não se... Tudo que te sentir vai para o posto de saúde. Tudo que sente vai procurar um posto de saúde. E enquanto que muitas coisas podem ser resolvidas pelo conhecimento, o esclarecimento de como se proceder em determinada situação que seja viável ser cuidada em casa. E só procurar o médico quando de fato houver necessidade. Chegando a esses pontos de saúde, que são os postos de saúde de Camaçari, seria interessante que houvesse um número maior de enfermeiras e enfermeiros para que atenda essa pessoa. E de lá saber se há necessidade realmente de acumular tantas pessoas, de criar aquela aglomeração de pessoas esperando um médico para ser atendida. É justamente esse aspecto que nós temos citado, né? Nesse caso aqui, nós não percebemos nenhuma políticas públicas voltada para a prevenção, né? Principalmente essa questão de divulgações e etc. Às vezes a população não entende a diferença de baixa, média e alta complexidade, e não tem aqui citado nenhuma ação para que a população ela seja informada melhor. O segundo aqui nós temos educação, mais e melhor educação. Promover o reordenamento e a modernização da rede física de ensino. O segundo foi expandir a oferta visando a universalização da educação infantil, creche e pré-escola, e produzir material didático próprio e contextualizado para a rede municipal de ensino. Aqui nós temos um aspecto importante, que quando fala do reordenamento e modernização da rede física de ensino, nós percebemos que também Camaçari está aquém desses dois itens, e a gente quer entender como seria feito esse reordenamento e a modernização. Até porque nós temos aqui vários questionamentos, que são alunos que moram em um bairro e os pais matriculam em outro. E o argumento desses pais seria a própria qualidade de ensino, mesmo estando numa rede pública, mas a alegação de que o ensino é diferenciado. O segundo, expandir a oferta quando se fala em educação infantil, creche e pré-escola. Hoje,
a prefeitura tem em construção 6 creches, porém a gente percebe que tem muitas regiões, principalmente as que estão em risco de vulnerabilidade, que não foram dotadas da construção dessas creches. E o terceiro, produzir material didático próprio e contextualizado. Essa é uma opção que deve ser bem discutida. Primeiro, é uma questão de onerar o poder público ou não para se criar esse material próprio e contextualizado. Como foi que se chegou a esse item aqui? Então, a senhora até como educadora, essa área aqui seria até uma área interessante de discutir por isso. Então, eu queria saber da senhora o posicionamento desses 3 itens. Na educação com relação ao reordenamento. Isso é muito importante e necessário. Deve ser cumprido, sim, o reordenamento. De que as pessoas que moram no bairro, em cada bairro, tenha escola que atenda naquele bairro. Então, se o aluno vai precisar pegar transporte, vai se deslocar para chegar à escola, isso aí vai criar mais custos, tanto para a pessoa que vai necessitar da escola, que é os pais que vão precisar colocar seus filhos, e vai também criar mais custo até mesmo para os órgãos públicos, né, para a prefeitura. Então, é muito importante que tenha um reordenamento e atenda o público daquele bairro. Cada bairro tem seu público, então faça um censo, procure saber quantos alunos tem e quantas escolas serão necessárias, quantas salas, ou às vezes é só ampliar mais o número de salas para que atenda as pessoas daquela localidade, os estudantes daquela localidade. Muitas pessoas perguntam, professora Jussara, justamente isso, como é que consegue fazer esse controle? Como é que a senhora pode controlar um pai que mora num bairro, uma mãe, e ele quer matricular o filho em outro bairro? Como seria uma estratégia para conscientizar essa população de que, estando mais perto, eles poderiam evitar, inclusive, que os filhos pegassem o transporte, chegassem tarde, e de que precisariam, inclusive, de outras estruturas? O que leva os pais, às vezes, não querer matricular o seu filho ou sua filha naquela localidade é devido à deficiência da escola. Então, se oferecer educação de qualidade e condições para que o filho desse senhor, dessa senhora que quer matricular seus filhos, sejam atendidos de forma que eles tenham uma boa educação de qualidade, que realmente veja progresso, aí não vai haver esse problema. Você pode observar que os pais procuram as escolas de acordo com a qualidade. Então, é por isso que diz, esse deslocamento dos bairros. Então, é necessário observar o seguinte: cada bairro merece a escola que toda e em qualquer lugar em Camaçari mereça. Todos os estudantes merecem uma educação de qualidade, sem diferença, sem distinção. Esse aspecto aqui também que eu queria ouvir a senhora é o seguinte: quando fala que expandir a oferta e principalmente visando a universalização da educação infantil, creche e pré-escola, a senhora não acha que os vereadores pecam, e o prefeito também, quando ele não leva essas creches, principalmente para as zonas de vulnerabilidade? Porque, por exemplo, nós temos aqui a CETREL, que é uma dessas áreas, né? Nós temos ali o Caminho do Mar 1, 2 e 3, mais o Canto dos Pássaros, é um povoado muito grande. Nós temos o Jardim Limoeiro, que praticamente virou uma Cajazeiras de Salvador dentro de Camaçari. Nós temos o Buriçatuba, que foi contemplado também com mais um residencial do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, a gente percebe pontos de vulnerabilidade, de difícil acesso de transporte, de difícil acesso a muitos recursos que nós não temos no centro da cidade. Então, a senhora não acha que os vereadores faltaram também essa sensibilidade de pontuar esses locais para a construção dessas 6 primeiras creches? Olha, para mim, os vereadores da Câmara de Camaçari deveriam primeiro ouvir os educadores, as pessoas daqui da cidade. Tem tanta gente aqui em Camaçari qualificada, capazes, que entende bem de educação. Aqui nós temos mestrados, doutorados, PhD, pessoas de educação de Camaçari. A gente não precisa importar nada. Eu não sei por que não faz assim uma consulta pública aos educadores de Camaçari, aos professores de Camaçari que conhecem as vielas, as ruas, as praças, sabe o que passa por aqui. A gente vivencia. Nós somos doutores em educação de Camaçari, sabe por quê? Porque nós vivenciamos o dia a dia.
Eu, por exemplo, tenho quase 40 anos de educação nessa cidade, neste município. Conheço a realidade de cada aluno, de cada um que passou por nós. E a gente vê, pela quantidade de alunos que tivemos, como que é o retrato da educação de Camaçari. Então, se houvesse uma consulta, no outro item, Bruno, teve a questão da modernização. As nossas escolas estavam muito high-tech. É muito importante que a gente participe. Nós estamos aqui, nós gostamos de participar porque a gente quer contribuir com a nossa cidade. Eu sou necessária nessa cidade. Eu sou necessária neste município, porque eu sei e eu posso contribuir sim. Mas é preciso que consulte a gente, que dê espaço para que a gente participe. Para, inclusive, dar ideias com relação a essa modernização nas escolas. Quando você perguntou por que os pais sempre matriculam alunos em outros bairros, é justamente por isso. As escolas não são modernizadas, tem que dar uma atenção igual. Modernizar é o quê? Nós hoje contamos com os recursos tecnológicos e vieram para ficar. Exercícios online, aulas remotas, encontros, tudo online. Mas isso aí não é para tirar o aluno da escola física, é simplesmente para complementar. Nós estamos agora contando com esse recurso que os alunos não vêm à escola física, é simplesmente por causa da pandemia da Covid-19. Mas, futuramente, poderemos estar em outros estados, estado de calamidade. A vida vai prosseguindo. Se você olhar na história, houve vários estados de calamidade. E o que a gente vai é aprendendo com cada situação que a gente vai vivenciando. Agora, professora, a senhora falou aí um aspecto muito importante, de não conversar com os professores. Logicamente, aqui tem experiência de sala de aula, a pessoa mais indicada para poder dizer, inclusive, quais são os problemas que as escolas elas enfrentam. É por isso mesmo que, quando nós pegamos esse plano e que ele é aprovado, como é que se trabalha, na verdade, fora desse plano, se o plano ele já está aprovado? Quando a senhora fala de tecnologia, vou dar um exemplo muito claro, o pós-pandemia vai deixar bem claro a ineficiência de muitos recursos que foram utilizados, dentre eles a distribuição de kits tecnológicos. Daí eu faço a pergunta para a senhora, que é o seguinte: como é que eu entrego um kit tecnológico? Isso foi em geral, não foi só na cidade de Camaçari, não. Mas como é que eu entrego um kit tecnológico para uma mãe que mora na zona rural e mal sabe o que é um celular? Como é que ela vai conseguir ensinar o filho a utilização daquele kit tecnológico, visto que não foi dado um aporte para os estudantes? Ou seja, o kit ele foi entregue, mas não tinha a possibilidade de ter um profissional acompanhando, até porque o universo de alunos que nós temos no município também é muito grande, tanto de alunos como de escola. Então, nós pegamos esses residenciais que eu citei, por exemplo, e foi entregue esses kits tecnológicos também. E aí a gente percebe que em 2021 nós vamos ter um agravante que vai ser alunos que não conseguiram acompanhar e que isso vai ser provado na sala de aula quando ele tiver aquela deficiência dos assuntos que ele não conseguiu fazer ou desenvolver as atividades porque não teve auxílio de ninguém. Como é que a senhora consegue enxergar isso, visto que esse plano aprovado, ele não contempla, inclusive, essas correções? Mas ainda há outro ponto mais agravante ainda também. Onde a internet não chega, não tem ponto, não tem posto. Pode ter o celular, mas não tem acesso. Ainda é mais agravante a isso. E os pais, sem ter um treinamento das TICs, né, as tecnologias, ele não vai conseguir acompanhar a educação dos filhos. É importante também que os professores passem também por esse treinamento, por esse processo de adaptação às novas tecnologias para educar, inclusive na educação remota. Não é só esse também o problema, existe o problema também, recebe o kit, mas não foi preparado para usá-lo, então não vai servir de nada. É preciso ter um treinamento. Tudo parte, primeiro, de haver seminários, congresso, oficinas com pais, com professores, para que eles tenham capacidade
de educar os seus filhos, de acompanhar na educação dos seus filhos, na educação formal. Nós temos um paradigma muito grande, professora Jussara, que é o seguinte, os educadores, mais diretores, mais alunos, eles têm reclamado bastante que a cada dia que passa há um distanciamento muito grande entre as unidades escolares, os pais e os educadores. Ou seja, antigamente, né, a senhora com 40 anos de profissão, quase 40, né? Vem já de um acervo do magistério e que as pessoas tinham aquele amor de poder fazer o magistério e de dar aula e etc. E naquele momento, se faziam as reuniões de pais e mestres, onde era a casa cheia, todo mundo discutia, todo mundo participava, as festas que eram comemoradas na escola, Dia dos Pais, Dia das Mães, sempre era a casa cheia, nós tínhamos os grêmios escolares, nós tínhamos a fanfarra e etc. No decorrer desse processo e com a globalização, a gente percebe, na verdade, que houve um distanciamento muito grande. Inclusive, há escolas que não têm mais as reuniões de pais e mestres. Então, eles agora lidam com um projeto chamado Assessoria Individual Pedagógica, onde houve pai por pai, em momentos diferentes. E ouvem também os estudantes em momentos diferentes. A senhora não acha que nessa pandemia, por exemplo, com essa utilização inoperante desses acervos tecnológicos, não faz com que ponha na cabeça do aluno e do pai também que às vezes não está mais necessário de estar dentro da escola, porque é dado material e seja um por todos e todos por um. E a gente percebeu, na verdade, né, eu recebi aqui diversas mensagens e áudios e vídeos de estudantes e de pais, que eles dizem justamente o seguinte: não há essa compatibilidade de você pegar um pai e uma mãe e achar que eles são educadores. Eu recebi um áudio aqui, eu vou colocar até no nosso próximo programa, uma avó desesperada dizendo: eu não sou professora, eu não me formei na área, eu não consigo dar aula para meu neto, eu não tenho condições de fazer isso. Ou seja, faltou todo esse preparo, né, Jussara? Porque uma coisa é você ter o seu filho dentro de casa, outra coisa é você transformar o seu filho no seu aluno. Eu acredito que foi muito desesperante para muitos pais e responsáveis dos estudantes, viu, Bruno? Porque uma coisa, ele está ali, ele vai à escola todo dia, tem uma orientação, sempre o professor está acompanhando ou a professora está acompanhando, mas chegar em casa e não ter ninguém mais é um abismo para os pais e também para os alunos. De repente ele está ali, o acesso na tecnologia, mas não é como está presente. A presença do professor é muito importante para o desenvolvimento educacional. Se o professor não fosse tão importante assim, eu acredito que os países que estão bem mais desenvolvidos nem teria utilizado mais o serviço desses profissionais. Mas o que a gente vê é cada vez mais investindo em profissionais de ponta, justamente para o país ser independente. Cadê a soberania de nosso país se a gente não acredita que a educação é quem vai promover esse país? E aí começar a esvaziar as escolas. Eu mesmo achava assim, eu sempre achei muito triste quando eu queria ter reuniões com os pais de meus alunos e não conseguia essas reuniões. Eu ficava pensando, contra quem? É contra nós mesmos, é contra a nossa soberania, é contra o nosso país. Quem não acredita em educação, não venha com o discurso de que vai ser maravilhoso para o país, porque não vai. Eu acredito só na educação. Você observa exemplos, a gente tem que dar exemplo de países de fora mesmo. Porque a gente tem que ter parâmetro, né? Se a gente não tem aqui, a gente encontra fora. Japão passou por uma Segunda Guerra Mundial, pelas guerras mundiais, né? Ficou deplorável. Ficou deplorado o país. E o que é que sustentou o Japão? Ele investiu em outra arma, uma arma poderosa, na caneta e no lápis, na educação. E aí hoje você vê a potência que é o Japão. Ele nem precisa dizer que tem bomba tal, que tem arma tal, porque eles são potentes. A China ficou afastada desses avanços educacionais, aí ela agora começou a investir. Chamou os peritos de todos os lugares do mundo e levou para a China para poder mudar a educação de lá. Olha a China agora já botando todo mundo para coçar o juízo, porque a educação em primeiro lugar.
Então, e não é educação porque tem que ser o aparelho tal, a escola tem que ser construída com não sei quantos tijolos que vem de ouro. Não, é educação de qualidade, é investir no profissional da educação. Só o professor, os educadores, têm esse poder de transformar através da educação. E, claro, quem é mais que tem o poder da educação? Os pais. Quando eles participam de reuniões, eles vão ouvir os mestres, vão ouvir os professores, aí vai mudar a consciência deles, eles vão ver a importância da educação para os filhos deles. Agora, se distancia os pais disso, para onde está indo esse país? Se distancia o aluno a ter de vir, ter uma consulta com o professor, ter uma reunião, participar de associações, movimentar, desenvolver politicamente dentro da escola. Então, nós estamos fazendo apenas aquelas pessoas que vão ser alienados por outros países. Eu tenho acompanhado muito essa questão do Fundef, professora, e a senhora como pré-candidata, e provavelmente a senhora vai lidar com essa situação, já queria ouvir a sua opinião, porque vai interferir, inclusive, nessas prioridades aqui para o município ano que vem. Por que não se fala na questão da politização dos cargos? A senhora não acha que tudo isso atrapalha por conta da politização? Por exemplo, a secretária de Educação do município, ela poderia ter ouvido mestres, poderia ter ouvido doutores, poderia ter ouvido pedagogos, porque nós estamos falando de um processo pedagógico quando você tira o aluno de sala de aula. Nós estamos falando de um processo pedagógico quando você sabe que não tem como você concluir a carga horária até o final do ano. Isso foi bem claro desde o início, todo mundo sabia. Ou seja, a pandemia ela estava datada em cerca de 3 a 4 meses, e nós já prevíamos que em setembro que as aulas poderiam retornar. Mas quando nós pegamos de setembro, as escolas privadas, por exemplo, em novembro elas já estão dando recesso. Então seria impossível você pegar em 1 mês e 20 dias você concluir a carga horária toda de um ano letivo. E da instituição pública nós sabemos que é pior ainda. Por exemplo, a rede estadual começou as aulas faltando dias para começar a pandemia, ou seja, praticamente a rede estadual nem começou. A senhora não acha que essa politização tem ajudado em todo esse distanciamento? Porque o diretor de uma escola é indicação política, às vezes o presidente de um conselho da educação do município é indicação política, como a gente percebe presidente de bairro. E aí quando nós pegamos toda essa politização, ela faz com que afaste, inclusive, alguns professores. E a gente percebe que, nesse momento, quando se fala no Fundef, do valor do Fundef, não se fala dessas politizações. Se falam de que o aluno vai perder, os políticos eles ficam maquiando. Mas essa estrutura que faz funcionar as instituições, ninguém toca nesse assunto. Ninguém toca no assunto que o secretário de Educação é indicação política. O secretário estadual da Educação é uma indicação política. O ministro da Educação é uma indicação política. Enquanto isso, nós temos professores nas escolas que são técnicos e não políticos, na sua maioria. Alguns, logicamente, tendem a fazer política dentro de sala de aula. Mas a senhora não acha que foi por conta dessa politização que nós tivemos esses problemas todos, e que quando o legislativo ele faz uma aprovação de uma meta, de uma prioridade, sem ouvir os profissionais, consequentemente vai cair no colo dos vereadores em 2021? Com certeza. A politização realmente cria um problema e um impasse, né? Porque mesmo que seja assim, eu acredito que cada prefeito, cada governador, cada presidente, existe pessoas que atendam àquelas necessidades de acordo a cada localidade. Então, não é necessário ser exclusivamente porque defende bandeira tal, mas que defenda o país. No dia que começar a pensar assim, não, é educação para o Brasil, e que comece da primeira célula, que é o município. Educação para o Brasil, desde o município. O Estado, educação para o Brasil. Brasil, educação para o Brasil. É educação nacional. Na hora que começa a pensar mesmo em nosso país, como país nosso, que devemos desenvolver e ser soberano através da educação, aí eu acredito que vai haver um avanço, e isso não impede da pessoa ter alguém que tenha mais, porque realmente cada pessoa tem mais confiança em outro.
Mas existe outras formas de você colocar alguém que você tenha confiança, sem ser uma pessoa que está apenas com a bandeira na mão e às vezes nem sabe para onde vai a educação do país, ou para onde vai a saúde, para onde vai o desenvolvimento da cidade, urbano. É importante considerar isso. Para que a gente faz tantos estudos? Para que isso? Tem sentido você estudar tanto, fazer faculdade, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, e no fim, para quê? Mas a senhora não acha que a gente está andando em círculo quando pré-candidatos ou até vereadores pregam tanto que a educação tem que ser melhor, mas a gente percebe a imoralidade de algumas cidades, que falta merenda nas escolas, falta uma farda na escola, o ônibus que quebrou e até hoje não foi consertado. A senhora não acha que precisa-se ter uma mudança nesse aspecto? Porque imagine você que nós estamos, essa briga toda, nós sabemos que o Fundef, essa briga não é pelos alunos. Nós sabemos que essa briga é pelo dinheiro e não pelos alunos. Né? Exatamente, porque é um dinheiro certo. Todos sabem que educação e saúde, o dinheiro entra certo do governo federal sem atraso. Então a senhora não acha que existe muita imoralidade dos municípios quando a gente percebe que tem escolas que estão faltando merenda, sendo que é um dinheiro certo, que o dinheiro está na conta da prefeitura, que o secretário da educação às vezes prega até que tem melhorado, mas quando a gente chega na escola, uma criança de 3, 4, 5 anos, ou até que está na creche, faltou o lanche dele. E aí, resultado, a gente percebe que o dinheiro está na conta e faltou a merenda. A senhora não acha que esse aspecto é imoral e que precisa se mudar essa realidade? Claro que é imoral e precisa sim, urgente, mudar essa realidade, porque a gente vê assim, meninos que aqui em Camaçari é uma cidade, mas vai lá para as áreas rurais para você ver, anda quilômetros, anda várias para chegar, porque não tem transporte. E quando tem um transporte, arranja um veículo em péssimas condições para atender aquela situação. Se o dinheiro que vem, porque esse dinheiro não é capaz, não dá condição de comprar um transporte novo que atenda essas pessoas. E a merenda, por que não chega? Se o dinheiro está aí e vem. 90% da educação do Brasil é atendida pelo Fundef. O Fundef atende, a Fundeb, né? Que antes era Sim. Fundef, hoje é Fundeb. Em 2005 passou a ser Fundeb, mas antes era Fundef. Mas é uma troca de letras, é essa questão da politização. Fica trocando as letrinhas, sopa de letrinhas, e acaba não mudando o que deve ser mesmo. O que é mudar é empregar o dinheiro, a verba da educação, a verba da saúde, a verba do que vier para atender as pessoas, para fazer desse país um país melhor, para fazer desse município um município melhor, que as pessoas tenham condição de ter dignidade humana. É isso que a gente espera, viu? 13 horas e 36 minutos. Para quem está chegando agora, eu estou com a presença da professora Jussara, pré-candidata a vereadora pelo PSL. Eu quero mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes daqui do Brasil, lógico, mas do Reino Unido, Zâmbia, Porto Rico, Nepal, Portugal, Tanzânia, Burundi. Eu ainda vou descobrir onde é esse Burundi, viu? Eu sempre falo aqui. Guiné Equatorial, Espanha. Camaçari, logicamente, que é o nosso líder de audiência. Salvador, Alagoinhas, Dias d'Ávila, Mata de São João. Um forte abraço para Márcio, lá de Mata de São João. Itanagra, nosso amigo Marcos Sarmento, Feira de Santana. Catu, Cícero Reis, um abraço para você lá em Catu, Rio de Janeiro. Lá no Reino Unido, Londres, um abraço. Conde, Juazeiro, lá no Vale do São Francisco, um abraço para Daniel Godin, para Oleiro, para todo mundo que está lá também. Arembepe, Pedra Azul, Cambogê, na Bahia também, Lauro de Freitas, Itaparica também, Léo Simões Filho, Macaé, lá no Rio de Janeiro, Nova Esperança também no Paraná, São Paulo, Piracicaba também, um forte abraço. Manaus, Dandan, aquele abraço para você que está lá no Pará também. Nova Ibiá é longe, viu? Conheço lá Nova Ibiá. Um abraço para Grande que está lá. Muniz Ferraz também na Bahia, um abraço. Irará, um abraço também para vocês lá. Londrina no Paraná, Los Cardales na Argentina, um abraço para vocês. Já já eu continuo falando um pouco mais, continuando aqui com a professora Jussara. A professora, nós temos aqui outra prioridade que colocaram, foi juventude, esporte e lazer. Primeiro item foi estimular e fortalecer a prática esportiva, visando o desenvolvimento do futuro do esporte no município e dotar os espaços destinados à prática esportiva com os meios e infraestrutura necessária para o seu desenvolvimento.
E aí, professor, eu volto com aquela questão da politização. Meses atrás, nós tínhamos um secretário de esporte que tinha sido, logicamente, uma indicação política, até porque é vereador, e agora se licenciou, e quem assume foi a professora Dilma, né? A professora Dilma, que é renomada, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, foi campeã e tem andado a cidade toda. Eu quero mandar até um abraço para a professora Dilma. E eu queria ouvir a senhora sobre essa questão de estimular e fortalecer a prática esportiva. Nós percebemos que algumas praças elas foram reformadas e alguns campos, algumas quadras, etc. Porém, a gente percebe que não tem uma iniciativa tão grande para essa utilização. Campinhos de bairros e etc. E eu queria também, eu queria que a senhora me desse um pouco o seu ponto de vista sobre isso. Eu entrevistei aqui há meses atrás um dos representantes da juventude, eu acho que da Secretaria da Diretoria de Jovem, alguma coisa assim, e ele falava o seguinte, que muitos jovens entregues à droga, a ilícitos e etc, porque não tinham o que fazer. Eu não concordo, até porque eu não vejo justificativa para a pessoa ir para o ilícito, porque não tem um restaurante para ele ir, porque não tem tal. Também não acho que seja justificativa. E daí eu queria ouvir da senhora quais seriam essas formas de estimular e fortalecer a prática esportiva e também essa questão do jovem. Certo. Antes de responder isso, Bruno, ficou algo pendente no outro ponto, Pronto. Que foi sobre as creches. Ah, sim, perdão. Pode não é isso? Sim. Então, com relação às creches, eu sempre achei assim um absurdo uma cidade proletária, uma cidade que tem tantas indústrias. Quer dizer, hoje em dia a gente já está saindo dessa margem de só proletária. A Camaçari, graças a Deus, está se expandindo mais para o lado da educação. Eu acredito que o turismo tem muito para se expandir. E eu acho que vai avançar muito. Vai não, com certeza, porque as coisas andam, apesar dos pesares. Não é isso? As creches, Camaçari já era para ter há muito tempo, porque eu conheço cidades menores, cidade que tem creche e funciona tudo tão bem, e as mães têm uma tranquilidade, porque deixam o dia todo os seus filhos ali, estão sendo bem atendidos, está sendo educado, está sendo cuidado, entendeu? E Camaçari não usufrui ainda desse benefício, né? E isso é um direito, a pré-escola é um direito. É importante ter isso no nosso município. E ainda não temos isso. Eu acredito que logo, logo vai ter essas creches aí para atender, mas que não seja para atender apenas aquela localidade mais central, mas principalmente aquelas comunidades que mais necessitam de uma creche. Eu percebo o seguinte, que quando colocar creche nesses locais, vai haver uma transformação tão grande no lugar, porque as crianças vão ter acesso, as mães vão poder trabalhar com tranquilidade e essas crianças já vão ser preparadas para a educação. Não vai ter esse prejuízo educacional que nós estamos tendo ainda, justamente por não haver a creche. Pronto, aí passa agora para a juventude. Com relação à juventude, o esporte em Camaçari. Olha, primeiro, acredita-se que esporte é só futebol. Aí, olha, fica observando onde é que tem campinhos, onde é que tem localidades para se praticar o futebol. Esporte é abrangente, é um leque. E na hora que vai falar de outras modalidades, aí cria-se uma resistência tão grande que é muito difícil as outras modalidades como karatê, taekwondo, jiu-jitsu. Tem natação aqui, tem ginástica rítmica. Exatamente. Atletismo, né? Que é tão importante. Ciclismo. A cidade proporciona para o ciclismo porque ela é plana. Mas a gente não percebe essa preocupação de desenvolver de uma forma diversificada do esporte. É importante dos secretários que vierem e que tomarem essa pasta, que tenham essa preocupação. Eu mesmo eu sou uma dessas que eu vou brigar por esse espaço, para que o esporte seja atendido em diversas modalidades. Não só na modalidade de futebol, mas que seja atendida futebol e todas as outras modalidades.
Professor, a gente vê falar muito na questão da Bolsa Atleta. Aí só para você acrescentar, tá, na sua resposta, eu queria entender justamente essa questão. Por que a Bolsa Atleta foi criada, ela foi tão defendida, mas nós percebemos que não tem uma notoriedade tão grande. Ou seja, até agora ninguém me falou quantos atletas são beneficiários dessa bolsa e o que trouxeram de resultados. Inclusive, são 2 valores diferentes para competidores nacionais e internacionais. A senhora não acha que também precisa ter um empoderamento nessa questão do Bolsa Atleta? Olha, o Bolsa Atleta seria uma grande solução para justamente, inclusive seria um benefício enorme para tirar, para dar oportunidade a esses atletas que vivem em nosso município, tentando fazer o seu esporte sem ter condição. Às vezes não tem um tênis, às vezes não tem um aparelho ou uma roupa adequada para poder praticar o seu esporte. É importante, é urgente que se tenha essa Bolsa Atleta, mas não que seja assim como já fizeram, né? Colocaram o outdoor, o Bolsa Atleta chegou, e aí a gente não via resultado maior, porque poderia ser bem maior o resultado. E tem condição de Camaçari, sim, atender essa necessidade dos esportistas do nosso município. Fazer com que nossos jovens cada vez mais se sintam orgulhosos e felizes de praticar esporte e levar o nosso nome. Não só no município, mas nacionalmente e internacionalmente. O que é que faz um campeão? Treinamento e boas instruções, pessoas, mestres que estejam ali orientando eles, e a sua dedicação. Mas se ele não tem isso, não tem esses incentivos para que isso aconteça, é muito difícil. Mas tem alguns que ainda se superam, apesar de todas as dificuldades. Ficam fazendo aquela humilhação de sair catando dinheiro ali, arrecadando acolá para poder fazer uma viagem, para pagar uma passagem de avião, porque tem que se apresentar em tal lugar. Não tem nenhuma segurança para esse jovem, porque ele vai chegar lá, vamos supor que ele vai para Joinville fazer um campeonato, e ele está lá sozinho, além de toda a tensão de disputar com outra pessoa, ele vai ter a preocupação de saber que hora é o voo dele, se ele vai ter o dinheiro para voltar, se não vai ter, o que é que ele vai comer, como ele vai se alimentar. É muito triste isso, porque o nosso município tem condição. Nosso país tem condição e não precisamos passar por isso. Sem contar muitos desses atletas que fazem rifa, que fazem feijoada, que fazem campeonato de cachorro-quente. Eu já cansei de participar de um bocado. Para poder já contribuí juntar, bastante, porque eu ficava assim, eu sentia muita pena. Você entende, Bruno, porque eu me sinto necessária na política, justamente para poder essa decisão, ter esse poder de decisão, de fazer projetos que realmente atenda e que fiscalize e fiscalizar se esses projetos estão sendo realizados na decência que deve ser. Às vezes as pessoas até perguntam essa questão de se adentrar ao mundo político, mas é porque nós temos uma determinada limitação, tá? E eu vi esses dias de alguns pré-candidatos, e até Guiba, um abraço para Guiba dos Povos também, Guiba que falou isso aqui, e ele foi muito feliz. Chega um determinado momento que a porta que você vai abrir não se abre mais, porque a chave é a política. Ou seja, hoje a professora Jussara é só uma professora, ou seja, ela vai ter as limitações enquanto professora. Isso. Mas chega um determinado momento que Bruno pode lhe pedir, a professora, a gente poderia reformar a quadra da escola. Você pode ir até a Câmara ou ir até o prefeito e pedir, mas você está pedindo como a professora Jussara e não como uma fiscal de fato e de direito, como uma parlamentar de poder adentrar com requerimento, com projeto de lei, ou pressionar mais o Poder Executivo para que ela aconteça. Exatamente. Então, acontece muito. 13h48. Um abraço aí para todo mundo que está interagindo. Antônia Gonçalves, Solange Almeida, um abraço para você. Cheguei chegando. Um abraço, Antônia. Tá um dizendo abraço, aqui, Solange. Conheço o trabalho dessa professora. Trabalhamos juntos. Ela é maravilhosa e vai fazer a diferença na Câmara.
Antônia, só depende da população, viu? Porque a população realmente, como eu estava mostrando na estante, já pré-candidatos fazendo farras com buffet e etc. Então, o povo precisa entender que não se vota pela barriga. Se vocês votarem pela barriga, vocês vão ter dor de barriga durante 4 anos. Né? Hoje, dia 24, vamos para as datas comemorativas. Hoje, dia 24, é dia de São Bartolomeu. Também é o Dia Nacional da Comunidade Ucraniana e também hoje é o Dia da Infância. A infância hoje em dia que está muito comprometida, viu? Antigamente a nossa infância a gente brincava bastante. Agora a infância é o pai dar um tablet, dar um celular para o filho, pagar Netflix e deixa ele lá o dia todo dia, né, professora? E aí é um prejuízo. Com certeza, um grande prejuízo. Dia 25, amanhã vai ser o dia do feirante. Eu quero ver quais vão ser as festas que o prefeito, afinal de contas, ele é um ex-feirante. Vamos ver o que o prefeito vai fazer, viu? O tamanho do bolo que ele vai mandar entregar lá na central de abastecimento. Segundo o governador Rui Costa, ele disse que já pode se planejar o Réveillon, enquanto outros estados e outros governadores não têm defendido ainda o Réveillon. O Rui Costa falou que esses eventos estão atrelados à disponibilidade de uma vacina, embora algumas pesquisas já estejam na última fase de testes, a possibilidade de vacinação em massa até fevereiro é remota. Inclusive, eu queria que nossos ouvintes internautas tirassem um tempinho para poder pesquisar um pouco sobre o desenvolvimento da vacina. E eu tenho martelado muito aqui, que é o seguinte: eu não acredito em nenhuma dessas vacinas, das 102 vacinas que estão sendo desenvolvidas, e aqui no Brasil nós estamos com 8 sendo financiadas, com a possibilidade de ter 2 para esse mês ou mês que vem. Eu ainda acho que são placebos, eu ainda não consigo acreditar que de fato seja uma vacina, e esses dias vendo alguns textos acadêmicos e científicos sobre a vacina da Rússia, inclusive, a vacina está sendo criada para aumentar a imunidade para você não contrair, sendo que eles vão ainda desenvolver uma segunda vacina para que a gente possa tomar esse segundo momento. Eu acredito que nesse momento estão criando mais um medicamento para que a gente fique, para que o corpo humano ele se adapte melhor à Covid-19, tanto que alguns estão desenvolvendo a vacina para a Covid-19 e outro para o SARS, que são vírus diferentes. E, inclusive, a vacina da Oxford, ela está sendo desenvolvida para pessoas até 50 anos de idade. Então, vamos pesquisar direitinho essas questões, porque eu acho que nesse momento está se buscando um medicamento e não a vacina. E o povo naquela ânsia, né, o povo naquela agonia de querer ir para a rua, de parar de usar máscara e etc., está acreditando mesmo que será uma vacina. Então, eu acho que se colocar até água dentro de uma seringa e aplicar no povo e dizer que é vacina, todo mundo vai acreditar, tá? Lembra da hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina e por aí vai. Todo dia disseram um medicamento diferente, o povo correu desesperado na rua. Era álcool em gel, e aí pararam de comprar o álcool em gel, porque depois disse que lavar as mãos com água e sabão já resolvia. Aí depois entrou essa questão das máscaras, e aí todo mundo começou a mandar confeccionar suas próprias máscaras. E aí o que foi que aconteceu? Tanto os infectologistas como os médicos que são especialistas na área pulmonar disseram que as máscaras domésticas e essas máscaras customizadas fazem mal à nossa saúde. Inclusive já foi comprovado, mas todo mundo continua usando as máscaras, porque você diminui a sua capacidade da respiração, da sua dilatação pulmonar e etc. Então, infelizmente, a população deixou que politizassem a pandemia e daí nós temos esse problema que nós estamos enfrentando hoje, infelizmente. Então, parece que nós vamos agora sofrer com mais uma politização da vacina. Voltando para a nossa convidada, a professora Jussara, que é pré-candidata ao Legislativo de Camaçari pelo PSL. PSL de Passarinho, um abraço para você. E de Passarinho é do PSL também, viu? Esteve aqui com a gente, eu acho que foi sexta-feira, não é? De Passarinho? Foi. Do PSL. Um abraço, viu? Tiago Peixoto contraiu a Covid, graças a Deus se recuperou. Aquele abraço, Tiago. Eu acho que o Tiago vai estar com a gente aqui por esses dias também, até falando um pouco sobre essa recuperação dele. Continuando aqui, professora Jussara, tem outro tópico importante que eu queria conversar com a senhora, que é sobre transporte e eficiente de qualidade. É até uma vergonha os vereadores, o prefeito atual, o prefeito anterior, o ré anterior e todos os prefeitos, acho que de 10 a 15 anos atrás, abrir a boca para falar de transporte público em Camaçari. Primeiro que não existe transporte público em Camaçari.
Existe uma sucata, uma carniça que circula aí e o povo chama de transporte, tá? Sem acesso, tá? Acessibilidade é zero. Eu recebo aqui com frequência cadeirante para subir no ônibus desse aí, só Jesus na causa. Só se Jesus descer, botar a mão na cabeça e dizer, levante meu filho, e aí ele vai conseguir entrar, porque se depender da acessibilidade dos ônibus, não tem. Antes da pandemia, eu noticiei aqui um dos ônibus que perdeu o controle na Nova Vitória, ao lado da rodoviária, bateu na porta de uma casa, graças a Deus, não teve nenhuma vítima. Eu tenho aqui relatos de estudantes que foram deixados no meio da estrada de noite, depois de 9, 10 horas da noite, porque os ônibus quebraram. E aí nem socorro eles deram. Eu tenho aqui relatos de que os ônibus estão todos lotados. Não existe isolamento social, não existe distanciamento social, motorista sem máscara, cobrador sem máscara e o povo que fique à mercê de sair. Ponto e acabou. E isso foi se alastrando, se alastrando, se alastrando e nós estamos Camaçari, uma cidade que todo mundo prega tanto ser industrial, prega tanto ser rica, com aspectos interiorianos. E aí, professor, eu queria saber a sua opinião sobre essa questão da prioridade para 2021. Planejar, programar e controlar os sistemas de trânsito e transporte. É uma boa pergunta, boa né? Pergunta, né? Mas só para complementar a outra pergunta, porque eu queria só acrescentar com relação ao esporte, Sim. Uma coisa muito importante. As mulheres estão conseguindo fazer um bom trabalho no esporte aqui em Camaçari também. E eu dou meus parabéns a Dilma. Eu torço para que ela continue como secretária. Porque Dilma, se ela conseguiu fazer a mágica de ser reconhecida nacional e internacionalmente nas condições que ela tem, imagine se ela tiver uma secretaria, o quanto que ela vai contribuir para os nossos jovens aqui em Camaçari e crianças, porque começa de criança e vai jovens e adultos, né? E eu tenho certeza que vai ter uma visão muito mais sensível e muito preocupada com o atendimento desses jovens no esporte de Camaçari. E quero deixar aqui registrado também, viu, Bruno, porque é uma resistência, é uma barreira muito grande. Tem pessoas em Camaçari que conseguem fazer movimentos esportivos, mas não tem tanta aceitabilidade, tanto assim, apoio, como poderia ter. Então, já teve aqui em Camaçari um torneio nacional de taekwondo em Camaçari. Teve o apoio da prefeitura, teve sim, mas era uma coisa para ser continuada, e eu não sei por que parou, né? Poderia ter sido continuada. Quem levou à frente foi Maíra Sena. Ela trouxe esse torneio para Camaçari, lutou, eu vi cada passo, como foi a luta, e deveria ouvir mais esses esportistas, ouvir mais quem está dentro e quem sabe. Tem pessoas que não sabem nem falar o nome e está tomando a frente de iniciativas esportivas. Quem é que sabe? Quem é que pode tomar a frente e levar o esporte, de fato, ao sucesso em Camaçari? E então, o que a gente vê é o seguinte, é a única mulher que está aqui em Camaçari e faz parte da Federação Baiana do Taekwondo de Camaçari. É uma luta, é preciso observar essas pessoas. E da agora em diante, que os jovens que estejam me ouvindo, as pessoas que estejam me ouvindo, sensibilize e comece a mobilizar para que chegue aos poderes e que transforme o esporte de Camaçari. Mandar até um abraço para a Maísa. Maísa foi minha aluna. Maíra. Gente boa, Maíra, gente boa demais. É. Espero que realmente as pessoas possam ouvir. E eu fico triste, viu, professora Jussara, porque a gente martela tanto essa questão da politização. E eu espero que a professora Dilma perpetue na secretaria, até porque eu ia ficar muito frustrado de ver daqui a 3 meses ela ter que sair da secretaria, porque é o fim das eleições, dia 16 de novembro, tá? E no dia 17 podem recompor os seus quadros. Então, eu espero que ela continue, espero imensamente. Tá bom. Então, respondendo agora a questão do esporte, do transporte, né? Bem, transporte de Camaçari, sim, precisa de investimento pesado para que para que atenda as pessoas com dignidade e não sejam transportadas igual bois, né? Ou vacas, ou cavalos,
que vão tudo amontoadozinho. Eu não sei porque os transportes do Brasil, todo mundo tem uma grande parte, tem que ser em pé. Porque quando a gente vê em outros países, a maioria vai sentado. Pode ir em pé um ou outro que não quis deixar para pegar o outro ônibus, ou o outro metrô, ou trem. Mas, por favor, pense, essas pessoas, vêm do trabalho, vai para o trabalho, vai para a escola, volta da escola, tarde da noite ou durante o dia, numa condição horrível, deplorável, porque vai segurando naquelas barras de ferro e, às vezes, se tirar o pé do lugar, não tem como colocar de novo, porque a outra pessoa já colocou o pé. Então, não tem espaço para o... Sem contar os que ficam no lugar, né, nas cadeiras da frente, que são das prioridades, dos eficientes, né? E aí, de vez em quando, a gente vê muitos memes nos grupos, né? Que é a pessoa com o olho fechado, fingindo estar dormindo, né? Para poder não chamar. Mas eu vou dar um recado para vocês que fazem isso, tá? Quando eu tiver idoso, eu não vou ter vergonha não, viu? Eu vou lhe chacoalhar e você vai acordar para sair de minha cadeira, viu? Então, professora Jussara, eu não vou, ele tá dormindo, vou chacoalhar e dizer, amigo, levante aí, porque eu tô com 130 anos de idade, eu preciso sentar um pouquinho, viu? Não vou dar esse prazer não. E o transporte, eu vou cobrar muito isso, o professor Jussara, ano que vem, para quem estiver lá no parlamento, e não vou cobrar muito só essa questão do transporte não, tá? Eu vou cobrar também a questão dos mototaxistas que foram legalizados em 2015 e a gente percebe que deixaram eles aí abandonados, precisa de uma fiscalização maior, a questão dos transportes alternativos, dos aplicativos, tá? Então nós temos um acervo muito grande de transporte no município que deve ser respeitado. Eu acho que deveria estar pautado nessas prioridades, todos eles, isso aí sem sombra de dúvida, tanto o Ligeirinho, como o Mototáxi, como a Astopix, como também todos os outros profissionais que trabalham nessa área. Então, acho que a gente tem que ter essa responsabilidade, com certeza. Então, às vezes é porque depende de uma lei federal que não autoriza determinado tipo de transporte, mas com o que tem, porque não se resolve com os transportes que tem. No caso agora, mototáxi, né, foi liberado, dê condição, crie uma situação de segurança, inclusive para mulheres que vão pegar uma mototáxi, tem que saber quem é. Ela vai ser transportada e não se sabe o que pode acontecer, não é isso? Então, quando há identificação, há uma coisa toda formalizada dentro das normas do município, cria segurança e cria educação, viu, Bruno? Sim. Essa questão também do transporte, que às vezes a pessoa está lá fingindo que está dormindo para poder não dar o lugar. Às vezes é uma pessoa que está tão cansada, tão desgastada, que ela perde até o senso de educação, porque não é oferecido para ele ou para ela uma condição humana de viagem. E aí acontece isso. Ela vai para frente com a carinha de pau, vai lá para frente, poder entrar por toma, trás. E toma o lugar de uma gestante. E aí realmente é complicado, viu? Para a gente finalizar, professora Jussara, eu queria ouvir sobre serviços públicos de qualidade para o cidadão. Rapaz, esse daqui... Quando a senhora fala a questão dos outros países, eu quero mandar até um abraço aí para nosso amigo Michael Rice, que está sempre presente lá nos Estados Unidos, Divani, que está lá em Londres, Vini, que está em Londres. A diferença é que lá tem lei e tem respeito, e aqui não tem. Então, eles fazem isso porque não é multado. Eu costumo dizer aqui o tempo todo, eu queria saber onde é que está o coronel. Eu queria saber onde é que está Castro, pelo amor de Deus. Eu quero saber onde é que está a STT, porque na hora de fazer as blitz, principalmente ali na Praça dos 46, faz blitz todo dia, o dia todo, para todo mundo, multa todo mundo, leva carro para pátio. E eu queria entender onde é que estão esses órgãos fiscalizadores para esses ônibus que estão circulando aí, sem os elevadores estarem funcionando, com pneu careca, sem farol, vidro quebrado. Tem um bocado, que eu mais tenho aqui é fotografia e nenhum é multado, nenhum é tirado das ruas. Agora vai Bruno andar sem capacete meio metro, é multado. Vai Bruno estacionar o carro pegando um pouquinho do pneu na calçada, que aí os caras pálidos vêm de lá pra cá e me multa. Assim é maravilhoso. Enquanto isso, esses ônibus estão circulando, não consigo entender. Aí você pega um cidadão que quer trabalhar honestamente, tem um transporte, quer fazer um transporte escolar. Se tiver faltando uma borrachinha no pneu, ele não pode circular, como foi feito agora, inclusive na pandemia, fiscalização. Então eu queria entender por que os ônibus da Coastag circulam na cidade tranquilamente com todas essas deficiências e a população, às vezes, que está ali, um usuário ganhando dinheiro,
e por conta de um documento A ou B, ou por conta de um risco na pintura, não pode trabalhar. Infelizmente. Mas vamos lá. Modernizar a rede de iluminação pública com troca progressiva para lâmpadas de LED, implantar novos mercados públicos e feiras fixas na sede na Costa de Camaçari e garantir eficiência ao serviço de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos. Aí, professora Jussara, eu queria saber a sua postura, vai que a senhora seja eleita vereadora, e aí eu tenho, se assim Deus permitir, e os eleitores, né? Deus, e os eleitores, eu queria ouvir a senhora o seguinte, essa questão aqui de destinação final dos resíduos sólidos e etc., já existe no município um projeto de lei onde multa os moradores que jogam lixo em terrenos baldios, em proximidades de alguns postos de saúde, etc., e eu percebo que não é obedecido. Inclusive, esses dias eu filmei um morador jogando lixo em cima da placa que estava dizendo que era proibido. Por aí você tira a audácia. E o segundo ponto que eu queria também ouvir a senhora é essa questão de implantar novos mercados públicos e feiras fixas. A senhora não acha que se pecou, não só em Camaçari não, tá? Em todas as cidades, quando não fortalecer os mercados de bairro, ao invés das grandes redes atacadistas, ou seja, se fechou todos os comércios menores, deixaram os grandes maiores, mas a população de toda a cidade, seja zona rural, urbana, teve que correr para lá, elas podendo ficar no próprio bairro, sem vir para aglomeração, tá? E ainda a questão econômica, que o próprio bairro iria circular o dinheiro. Então, a senhora não acha que essas políticas públicas, elas precisam realmente ser muito mais reforçadas? Eu queria fazer a pergunta seguinte, o que é sustentabilidade? Porque eu estou vendo o tempo todo assim, sustentabilidade, porque sustentabilidade é justamente isso, fortalecer os bairros, a localidade, para que não haja um consumo maior de combustível, de desgaste, de consumo de plásticos, materiais, que vai transformar o mundo insuportável que já está, com tanto lixo que está se criando. Se coloca a palavra sustentabilidade, tem que respeitar isso. Então, é importante o quê? Valorizar quem é do comércio do bairro e da localidade. Quem é que produz ali. Camaçari poderia estar produzindo a merenda escolar de ponta, através das pessoas que fazem, das áreas rurais, que produzem os alimentos, as frutas, as hortaliças. Quanta coisa pode ser produzida. O pescado, tudo isso pode ser aproveitado. Na verdade, eu acredito que a merenda escolar de Camaçari seria a mais deliciosa do mundo e a mais gostosa, porque nós temos uma riqueza enorme, uma diversidade que pode fazer alimentos aqui. E isso é sustentabilidade, é você valorizar o que você tem, respeitar e contribuir para que o mercado local seja fortalecido e não esquecido. Tem que fortalecer esse mercado, cada mercado de cada bairro. Tem que fortalecer cada serviço de cada bairro, fortalecer cada produção de cada bairro. Aí sim, começa a pensar em sustentabilidade. Não adianta ficar colocando a palavra porque está na moda agora internacionalmente, inclusive recentemente no Expert, né? Aquele Tony Blair falou, sustentabilidade passa primeiro pela educação. O país que não investir em educação vai estar à mercê de países dominadores como China. Então, a sustentabilidade tem que ter consciência do que é sustentabilidade e como praticar. E não ficar fazendo modismo, é sustentabilidade, e não defende nada sustentabilidade e nem tampouco tem práticas de sustentabilidade. Rapaz, quando a pessoa entra no mundo político, as pessoas costumam dizer para ler Maquiavel. Só que eu acho que todo mundo que quer entrar na política deveria ler, era sobre Tony Blair. Porque ele tem um histórico fantástico e mostrou que o primeiro passo é se combater a corrupção e depois se trabalhar com responsabilidade. Então, Tony Blair ele tem dado algumas palestras e as pessoas realmente agora estão começando a entender por que ele transformou o Reino Unido. Então, largar o Maquiavel de lado, né? E outro aspecto importante quando se fala em modinha, e a professora Jussara ela foi bem feliz quando fala em modinha, é porque as pessoas se atrelam muito a isso, ou seja, a mentira agora virou a tal da fake news,
né? Agora viraram coach, todo mundo é coach, todo mundo agora é headhunter, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, é tudo lindo, maravilhoso. Mas quando chega na prática, o desenvolvimento que é bom, nada, tá? E eu costumo até falar sobre as nossas instituições filantrópicas em Camaçari. Eu não consigo entender como é que Camaçari tem mais de 300 instituições filantrópicas e nós não percebemos uma ação tão grande aqui dentro de cooperativismo. E aí você pega a África, que é um país muito mais pobre do que o Brasil, e vence o Brasil em termos de cooperativismo e associativismo. Então, eu acho que o Brasil, mas isso a gente já percebe, a educação no Brasil está aquém. 14h08, chegamos ao final de mais um programa Folha Notícias. Deixa eu mandar um abraço aqui para Gilson Farias, que faz a transmissão do nosso programa ao vivo lá na Rádio Comunitária do Parafuso. Gilson, eu espero que esse ano algum vereador leve a porca desse parafuso, porque vocês estão precisando aí, tá? Um abraço para Selma, aquele abraço para você, Selma. Aristótenes, um abraço para você, Aristótenes, obrigado. Gilson também. Tayana, que está lá na Rua do Telégrafo, próxima à Cidade do Saber. A Cidade do Saber vai ser outro calcanhar de Aquiles de muito vereador, viu? Realmente subaproveitada. Quando nós falamos aqui na Estante de Esporte, a Cidade do Saber tem deixado a desejar nessas questões do esporte. E olha que é um equipamento fantástico, tá? Mas, infelizmente, a gestão anterior e a gestão atual ainda não tem pegado o fio da meada. Eu acho que a Cidade do Saber não era para ser municipalizada. Eu acho que ela ainda deveria ter continuado sido gerida por alguma instituição do terceiro setor. Não a que estava lá servindo até de lobby para o deputado corrupto lá que administrava também, mas sim mudar a concepção de lá, tá? Maguedes, aquele abraço para você. Fabrícia também, um abração. Danima, um abraço para você também. Thay, aquele abraço. Lope, esse negócio de Zanzan Vieira. Vou mandar um abraço aqui para todos vocês no Instagram. É porque o Instagram, cada um salva de um nome diferente. Aí tem um nome complicado, porque né, abrevia, etc. Eu não sei como é que eu falo, né? O nome de todos vocês aqui. Mas eu quero mandar um forte abraço, tá? E amanhã estaremos aqui. Amanhã nós vamos falar um tema bacana, viu? A medicina, um tipo de medicina diferenciada, de tratamento, etc. Eu não sei explicar muito bem não, mas amanhã a nossa entrevistada vai explicar para vocês. Mas queria agradecer mais uma vez a presença aqui da professora Jussara. Jussara com C cedilha, não com 2 S. Tá? Eu era acostumado muito a ver a Jussara com 2 S, não com C cedilha. Mas, posso explicar. Pronto, então eu até disse esses dias que eu acho engraçado que os pré-candidatos de interior é assim. Quem é o pré-candidato? É Joana de seu João. Paulinho do Esporte, aquele abraço. Guiba dos Poques, aquele abraço. Di Passarinho, né? Di Passarinho, ele disse que é Di Passarinho porque o corpo atlético dele, igual de um passarinho, deu uma garrincha, e aí chamou ele de Di Passarinho. Guiba dos Poques, porque mora nos Poques. Paulinho do Esporte, praticante de frescobol, e aí cada um tem uma história bacana, né? E aí agora eu vou saber porque é Jussara com C cedilha. Com todo prazer, eu vou explicar para você o seguinte. Isso é uma questão ortográfica. A língua portuguesa já incorporou no seu vocabulário da língua portuguesa, as palavras em Tupi-Guarani. E em Tupi-Guarani não existe palavras com S nem com 2 S. Então, se você for escrever açaí, vai ser com C cedilha. Paraguaçu vai ser com C cedilha. Mussurunga com C cedilha. Embora quando você vai pegar o ônibus lá em Salvador, tá com 2 S, mas é uma questão de exatamente o mesmo que acontece com Jussara. Escreve com 2 S ou com S por não saber a etimologia da palavra, mas a palavra em Tupi-Guarani é com C cedilha. Aí o que eu digo é o seguinte, Jussara certa, C cedilha. Jussara errada com 2 S ou S. Pronto, então é a Jussara certa, viu? Fique esperto, é a Jussara certa, não voltem na Jussara errada. Jussara certa, tá bom? Jussara, mais uma vez, obrigado por esse bate-papo. Acho que a gente vai ter outras oportunidades também de conversar, até porque tem muito mais itens ali. Eu tenho certeza que todo mundo também vai querer saber mais sobre os seus projetos, sobre o que você pode propor e qual a sua visão política também do município. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço o seu programa aqui, a você, e parabéns, eu quero parabenizar pela sua desenvoltura no programa. Você tem uma capacidade enorme de mexer com todos os assuntos em vários lugares
E o mais importante é o que a gente quer para a nossa cidade. Que não seja uma coisa partidária, mas que seja uma coisa para o bem e o desenvolvimento do nosso município, das pessoas, que as pessoas passem a ter consciência de que a política agora não é a questão ideológica. A política tem que ser o pensamento da sustentabilidade, o pensamento da consciência, o pensamento de quem realmente tem condição para fazer andar a política do nosso país. É isso aí, viu? 14 horas e 13 minutos. E vamos... Eita, que eu bagunço tudo aqui. Esse moleque, rapaz, mexer com esse... Ó, vai cair aqui. Ah, não, caiu não. Fica aí quietinho, viu? 14 horas e 13 minutos. Final do programa Folha Notícias. Amanhã estamos aqui novamente às 12 horas. Amanhã, 8 horas da manhã, não perca o nosso programa direto da Mais Recife FM, onde eu também faço parte do programa com o nosso grande jornalista também, Wagner Oleiro, a partir das 7 da manhã, tá bom? De 7 às 10. E depois das 10 nós temos nosso amigo também, Johnny Ribeiro, fazendo programa lá na Recife FM também. Um forte abraço lá para a galera do Recife, de Pernambuco. Nós temos uma audiência muito boa lá também. Um abraço para vocês. Nosso amigo Gilson Farias, lá da Rádio Comunitária do Parafuso, que transmite o nosso programa lá também. Para vocês que estão acompanhando através da rádio, fica agora com a programação musical. Para quem acompanha na TV, a nossa grade. E para vocês aqui nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, etc. Um forte abraço para todos vocês. E mais tarde, quem quiser assistir a entrevista novamente, porque geralmente todo mundo assiste à noite, quando está em casa, você tem nosso QR Code que está aí na telinha, encosta a câmera do seu celular, se você tiver aplicativo, ele vai dar direto no nosso canal e aí você pode baixar a entrevista ou pode assistir também, tá bom? Forte abraço para todos vocês, até amanhã, se Deus permitir.